Olá, sejam bem-vindos ao Juris 360 Lab. É um prazer ter vocês aqui conosco novamente para essa análise mais a fundo da jurisprudência dos nossos tribunais superiores. Hoje a gente começa a mergulhar no informativo 807 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Este é o nosso primeiro bloco, tá? Vamos cobrir 5 julgados que achamos bem relevantes, vamos passar pela Corte Especial, primeira sessão, turmas. A ideia é destrinchar o essencial mesmo. Para começar, temos o ER-RESP 2066-868 lá de São Paulo, julgado pela Corte Especial. Esse aqui é de processo civil. A discussão central, pelo que vi, foi sobre o prazo para fazer o pedido principal depois de uma tutela antecipada antecedente, aquela do 308 do CPC, né? E o destaque foi que o STJ bateu o martelo, o prazo de 30 dias é processual, ou seja, conta em dias úteis, é isso. Exatamente isso. A grande dúvida era essa mesmo. Esse prazo seria material, contando dia corrido, tipo decadencial, ou processual, contando só os dias úteis conforme 219 do CPC. A Corte Especial foi clara. Natureza processual. E a lógica é interessante. Primeiro, porque no CPC atual, o pedido principal é feito no mesmo processo, sabe? Não é uma ação nova. E segundo, o efeito de perder o prazo não é perder o direito em si, mas só fazer cessar a eficácia da liminar que foi dada antes. O direito material continua lá. Essa decisão foi importante, né? Porque tinha uma divergência antiga entre a primeira e a terceira turmas. Agora está pacificado. Ah, entendi. Então, na prática, define como contar o prazo e, bom, dá mais segurança, né? Alinha com a regra geral do código. Faz sentido. Seguindo, então, próximo caso. Conflito de competência 195.616, do DF. Também da Corte Especial, mas agora a gente está falando de processo penal. O assunto é direito de resposta, por injúria ou calúnia, mas com base naquela lei de imprensa antiga, a 5.250, de 67. E aí, quem julga isso no STJ? Qual seção? Olha, a competência ficou definida para as turmas da terceira seção. São as turmas que cuidam da matéria penal. O ponto central aqui é como o STJ enxerga esse direito de resposta lá da lei de imprensa. É bom lembrar que o STF, na DPF 130, disse que essa lei não foi recebida pela Constituição de 88, né? Mas para o STJ, especificamente naquele contexto da lei antiga, o direito de resposta tinha uma natureza de sanção penal, tipo uma punição. Por isso, mesmo a lei não estando mais valendo para casos novos, para as ações que já estavam correndo com base nela, a competência é criminal, da terceira seção. Curioso isso, né? Uma lei não recepcionada, mas que ainda gera efeito processual para definir competência em casos antigos. É. E se tivesse pedido de indenização junto, dano moral, por exemplo? Ah, boa pergunta. Aí poderia complicar, sim. Se tivesse um pedido de indenização acumulado, que é cível, a competência poderia, dependendo do caso, ir para a segunda seção, que é de direito privado. Teria que ver qual pedido teria mais peso na análise, sabe? Entendi. Muda o foco. Bom, vamos mudar de área agora. Direito tributário na pauta com o ERESP 1691475 do Rio. Esse é da primeira sessão. O tema é aquele creditamento de PIS/COFINS sobre o frete, especificamente na revenda de veículos por concessionárias, no regime monofásico. O STJ deixou creditar esse frete? Não, não deixou. A decisão foi clara. É incabível o creditamento do frete nessas operações. A lógica do regime monofásico para veículos é que o tributo, o PIS/COFINS, é pago todo lá atrás pelo fabricante ou pelo importador. A concessionária, quando revende, tem alíquota zero. Ela não paga PIS/COFINS nessa etapa. Então, permitir que ela, que não paga o tributo na saída, tomasse crédito pelo custo do frete seria, tipo assim, criar um benefício fiscal que não está na lei, né? E iria contra a própria ideia do monofásico. Certo, então a carga fica toda concentrada lá no começo da cadeia. Tentar recuperar esse custo do frete depois, via crédito, seria distorcer o sistema. O custo do frete, então, vira custo da concessionária mesmo para ela incluir no preço final. Exatamente. É um custo operacional que acaba sendo repassado no preço do carro para o consumidor, né? O STJ até mencionou que isso está alinhado com o tema 1093 dos repetitivos, superando umas discussões mais antigas. Claro, faz tudo sentido. Vamos avançar. Aginte no RESP 1992403 do DF. Primeira turma. Voltamos para o direito administrativo. Royalties de petróleo e gás.
A questão aqui é como distribuir isso para os municípios, né? Qual o critério? O critério decisivo, segundo o STJ, é a origem do petróleo ou gás que realmente passa pelas instalações do município. Ou seja, não adianta um município ter uma instalação super moderna, capaz de receber produto vindo do mar, se por ali só passa produto extraído em terra. Se só passa produto terrestre, o município só tem direito a royalties da lavra terrestre. A legislação que trata disso sempre vinculou o pagamento à origem da exploração, se veio de terra ou se veio do mar. Uhum. Então, a capacidade técnica da instalação por si só não gera o direito ao royalty de uma origem diferente daquela que efetivamente usa a instalação. Precisa comprovar o fluxo, o trânsito real do produto de origem marítima para poder pedir o royalty marítimo. É isso. Perfeito. É o uso efetivo pela origem específica que define o direito ao recurso. A origem do hidrocarboneto que passa ali é o que manda, entendido? Para a gente fechar este primeiro bloco, temos o ARESP 2451645, de São Paulo. É um ARESP julgado pela segunda turma. Tema clássico: natureza jurídica da anuidade da OAB. E aí, é tributo ou não é? A resposta do STJ, mais uma vez, é: não tem natureza tributária. Essa posição, na verdade, já é bem antiga e consolidada lá na primeira seção, desde um ERESP lá de trás, o 463258. Isso significa, por exemplo, que não se aplica a lei de execuções fiscais para cobrar a anuidade da OAB. Mas espera aí. Teve aquela decisão do STF, o tema 732, que falou de forma geral que a anuidade de conselho profissional era tributo. Isso não criou uma confusão? Criou sim, gerou uma certa dúvida no ar, porque o tema 732 foi bem genérico, né? Falou de conselhos de fiscalização profissional em geral. Só que a OAB sempre teve uma discussão se ela entrava nesse bolo ou não por ser considerada sui generis. E aí, o próprio STF, num julgamento depois desse tema e mais específico para a OAB, que foi o RE 1.182.189, fez questão de dizer, olha, a anuidade da OAB é diferente, ela não é tributo, reafirmou essa natureza especial dela. O STJ, nesse ARESP, só seguiu essa linha mais recente e específica do Supremo. Ah, agora sim. A condição especial da OAB justifica esse tratamento diferente dos outros conselhos. Entendido. Bom, com isso fechamos os 5 primeiros julgados que separamos do informativo 807 do STJ. Foi bastante coisa já. Nos veremos num próximo bloco. Olá, então bora continuar aqui com a nossa análise do informativo 807 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, aquele de 16 de abril de 2024. Nesse bloco a gente vai dar uma olhada em mais 5 julgados, vamos passar por direito tributário, civil, empresarial, falimentar e processual civil. Sempre naquela pegada de tirar o essencial para todo mundo ficar por dentro, né? Isso. E, sabe, acompanhar o STJ é fundamental. Essas decisões deles acabam moldando a prática jurídica, afetam negócios, a vida civil. É importante estar atento. Com certeza. Bom, começando com o RESP 2079-423, lá de Minas. É direito tributário. A briga era para saber qual município leva o ISSQN, o Imposto sobre Serviços, naquele caso do subitem 14.01 da lista da Lei Complementar 116. Para onde vai o imposto, afinal? Olha, o STJ foi bem direto nesse ponto. O imposto é devido lá onde o prestador do serviço tem uma unidade empresarial que funcione de forma autônoma. O que vale é ter essa estrutura com alguma gestão própria, sabe? Não importa o nome sede, filial, escritório, nem o lugar exato onde o serviço foi feito fisicamente. Isso segue o que já diziam os artigos 3º e 4º da Lei Complementar 116 e também o tema 355 do próprio STJ, que já tinha fixado tese sobre isso, né? Só mandar uns funcionários para fazer o serviço em outro lugar não cria essa unidade, tá? Peraí, então essa tal unidade empresarial autônoma não é só ter, tipo, gente trabalhando lá. Precisa mais. Exatamente. Não é só ter um vendedor que visita cliente, por exemplo. Tem que ter uma estrutura física mesmo com alguma capacidade de gestão local. Essa definição é chave para tentar ligar o imposto à atividade econômica real no município, sabe? Evitar aquela guerra fiscal e a cobrança só onde o serviço calhou de ser feito. Entendi, faz sentido. Bom, mudando de área, vamos para o RESP 2106-765 do Ceará. Aqui é direito civil e empresarial, sobre factoring. A treta era sobre a validade de uma confissão de dívida, que nasceu de um contrato de factoring. Certo.
Vamos olhar isso mais de perto, então. Certo. O factoring, ou fomento mercantil, basicamente, é quando uma empresa, a fatorizadora, compra os créditos de outra, a fatorizada. Ela paga menos por esses créditos e o ponto crucial é esse: ela assume o risco do devedor original não pagar. É o tal do pró-soluto. Ah, o risco é dela, da fatorizadora. Isso. E o interessante aqui, né, é que esse risco de tomar o calote é parte do negócio dela. É a natureza da atividade de factoring. Mas e a empresa que vendeu o crédito, a fatorizada? Ela não tem nenhuma responsabilidade? Nenhuma garantia? Garante sim. Mas, ó, só a existência e a validade daquele crédito na hora que ela vendeu. Ela não garante que o devedor, lá na ponta, vai pagar direitinho. Por isso mesmo, o STJ já tem uma jurisprudência bem firme sobre isso. Já tem decisão nesse sentido? Sim, várias. Como naquele RESP 171412, também de Minas, eles consideram nula qualquer garantia, pode ser nota promissória, fiança, aval ou até uma cláusula no contrato mandando a fatorizada recomprar o título se não for pago qualquer coisa que tente jogar o risco do não pagamento de volta para a fatorizada. Então essa confissão de dívida que a fatorizada assinou seria tipo um jeito de dar a volta na regra. Quer dizer, mesmo sendo um título executivo lá pelo CPC, né, artigo 784, É por aí mesmo. Essa confissão, nesse caso específico do factoring prosoluto, foi vista como inválida. Por quê? Porque, na prática, ela funcionaria como uma garantia disfarçada, uma forma de contornar a essência do factoring e a proteção que o STJ dá para a fatorizada. É uma tensão, né? A forma do título contra o fundo do contrato de factoring. entendi. O mercado tenta achar uma brecha, mas a justiça barra. Exatamente. É um ponto bem importante sobre a natureza desse contrato. Legal. Seguindo então, RESP 1934930, de São Paulo. Agora é direito civil e falimentar. Envolve recuperação judicial e aquele contrato estimatório, a consignação. A pergunta era: o crédito do dono da mercadoria, o consignante, nasce quando? Para saber se entra ou não na recuperação. A tese aqui, que está na linha do tema 1151 do STJ, né, que é bem importante, sobre quando nasce uma obrigação, é que o crédito surge no momento da entrega da mercadoria para o consignatário. Ah, quando ele entrega o bem. Isso, porque ali o contrato, que é um contrato real, se aperfeiçoa. Então, se a entrega foi feita antes do pedido de recuperação judicial, o crédito já existia. E se já existia, ele é concursal, ou seja, entra na recuperação judicial, como diz o artigo 49 da Lei 11.101. Não faz diferença se a venda para o cliente final ou o prazo para devolver a mercadoria só aconteceram depois do pedido de recuperação. Nossa, isso faz toda a diferença para quem trabalha com consignação. Pensando na editora, por exemplo. Definir se ela vai receber normalmente ou se o crédito dela vai entrar no bolo da recuperação. Bem lembrado. Agora, falando em credores e bens. RESP 2098-109 do Paraná. Civil e processual civil. Imagina a cena. Tem um bem penhorado e um monte de credor querendo ficar com ele, querendo adjudicar. E aí? Como decide? Então, o Código de Processo Civil prevê, lá no artigo 876, parágrafo 6º, uma licitação entre esses interessados na adjudicação. Mas o X da questão aqui é não misturar as coisas. Essa licitação é uma disputa pelo bem em si. Não é o concurso de credores lá do artigo 908, que é uma disputa pelo dinheiro que foi conseguido com a venda do bem. Ah, são coisas diferentes. Totalmente. E para participar dessa licitação pela adjudicação do bem, o credor tem que ter pedido a adjudicação antes. Não adianta chegar na hora e dizer, mas meu crédito é maior ou meu crédito tem preferência. A ordem de preferência vale para o dinheiro, não para quem pode entrar na disputa para ficar com o bem. Ah, entendi. Então não adianta ter o crédito top se não pediu a adjudicação antes, né? Isso garante uma isonomia ali entre quem realmente mostrou interesse em ficar com aquele bem específico. Exatamente, garante que a disputa seja justa entre quem efetivamente se habilitou para isso. Beleza. E para fechar o bloco, RSP 1958096, também do Paraná, Direito Civil e Falimentar de novo. A empresa já tinha falido, a falência já estava decretada e mesmo assim ela vendeu um imóvel. E agora? Essa venda vale,
Precisa entrar com uma ação específica para anular? Olha, pela lei antiga de falências, o Decreto-Lei 7.661 de 45, que valia para o caso, a resposta é não. Não precisa de ação revocatória. A venda feita depois da decretação da quebra é nula de pleno direito. O próprio artigo 40, parágrafo 1º desse decreto, já dizia isso. É nula automaticamente. É uma nulidade absoluta, sabe? Daquelas que o Código Civil diz que não se confirmam com o tempo e que o juiz tem que declarar até de ofício, sem ninguém pedir. Isso está lá nos artigos 168, parágrafo único, e 199 do Código Civil. E um detalhe importante: mesmo que o comprador estivesse de boa fé, não soubesse da falência, isso não salva o negócio. A nulidade é declarada igual. Nossa, bem direto. Sim, isso dá uma agilizada e protege a massa falida, né? Evita mais um processo para discutir uma coisa que a própria lei já diz que é nula. Exato. Dá mais efetividade para o processo falimentar. Ufa, quanta coisa, hein? De questão tributária de ISS, passamos por factoring, recuperação, adjudicação, até nulidade na falência. Fica claro como esses detalhes de contrato, de processo, fazem toda a diferença no final das contas. Pois é, e dá para ver bem como o direito tenta conciliar a teoria dos institutos, como a gente viu no factoring, com a realidade do mercado, né? Às vezes, o mercado força para um lado, buscando garantias, e a jurisprudência vem e reafirma a natureza daquela relação. É, para pensar mesmo. Bom, por hoje é isso. Nos veremos no próximo bloco para mais análises aqui do Informativo 807 do STJ. Olá! Olha, o Informativo 807 do STJ, esse de 16 de abril de 2024, veio bem recheado, né? Veio sim, bastante coisa. Por isso a gente continua aqui em blocos. Vamos dar uma olhada em mais 4 julgados importantes agora. Exato. Hoje a gente separou, primeiro, aquela discussão sobre aplicar ou não o Código de Defesa do Consumidor para uma concessionária de energia brigando com o banco. Certo? Depois, tem um caso de competência da justiça brasileira, uma execução de um credor estrangeiro que, bom, depois entrou em liquidação lá fora. Complicado. E um caso bem sensível, sabe? Sobre estupro de vulnerável, que a 5ª turma analisou. Delicado mesmo. E para fechar, a questão da legalidade de uma invasão de domicílio quando a pessoa foge da polícia para dentro de casa. Ótimo, vamos começar então por esse primeiro, o RESP 1.802.569 lá do Mato Grosso. Isso. A situação era uma concessionária de energia, daquelas bem grandes, parte de um grupo econômico, né? Aham. Ela processou o banco, alegou que o banco usou dinheiro da conta dela para pagar a dívida da holding, da controladora do grupo. E a concessionária bateu na tecla de que era uma relação de consumo, queria a proteção do CDC. Faz sentido querer, né? Mas a 4ª turma disse que não, que o CDC não se aplicava ali. O ponto central foi a teoria finalista mitigada. a teoria finalista? Explica um pouco melhor. Claro. Basicamente, para aplicar o CDC a uma empresa, não basta ela usar um serviço ou produto. Pela teoria finalista mitigada, ela precisa ser a destinatária final e demonstrar alguma vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Tipo, técnica, jurídica ou econômica, né? Exatamente. E no caso, o STJ entendeu que a concessionária, ela não era vulnerável frente ao banco. Imagino. Uma empresa desse porte participa de licitação, tem agência reguladora em cima. Pois é, o tribunal viu que pegar esses serviços financeiros era parte do negócio dela, para incrementar a atividade empresarial mesmo. Não era como um consumidor comum mais fraco, sabe? Entendi. Quer dizer, o CDC protege a vulnerabilidade real, não automaticamente qualquer empresa grande em operações financeiras. Isso mesmo, ficou bem delimitada. Legal. Vamos para o segundo, então. RESP 196-6627, de São Paulo. Um banco estrangeiro executando um empréstimo aqui no Brasil. Isso, tinha uma cláusula no contrato permitindo escolher o foro aqui. O devedor era brasileiro e entrou com embargos à execução. Ok, até aí, procedimento normal. Mas aí vem o detalhe. O banco credor entrou em liquidação lá no Panamá. Aí a dúvida era, essa liquidação lá fora tira a competência do juiz brasileiro para julgar os embargos aqui? Boa pergunta. E a 4ª turma respondeu que não tira. A escolha do foro brasileiro no contrato já tinha estabelecido a competência concorrente da nossa justiça, como prevê o CPC.
Ah, então uma vez que o jogo começou aqui, Tem que seguir as regras daqui. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o próprio CPC, eles confirmam isso. A ação corre no Brasil, usa-se a lei processual brasileira. e os embargos à execução são a defesa prevista na nossa lei para esse tipo de ação, né? Exatamente. A liquidação da empresa lá fora é outro problema, não afeta a jurisdição que já estava firmada aqui para essa causa específica. Reforça a importância da cláusula de eleição de foro, né? Com certeza. Agora vamos para o tema seguinte que você mencionou ser bem delicado. Julgado em segredo de justiça pela 5ª turma. Estupro de vulnerável. É. Um caso bem particular. Um rapaz de 20 anos, trabalhador rural, pouca escolaridade. Ele se relacionou com uma adolescente de 12 anos. Poxa vida, 12 anos. Sim. E o contexto é que, inicialmente, a família dela aceitou o relacionamento. Eles tiveram uma filha, chegaram a formar um núcleo familiar, apesar de não estarem mais juntos como casal quando veio a acusação. Então, formalmente, a conduta é crime. Artigo 217-A do Código Penal. Mas como a 5ª turma decidiu? Olha, foi uma decisão bem cuidadosa. Reconheceram que formalmente era típico, mas concluíram que, no caso concreto, não era uma infração penal punível. Por quê? Erro de proibição invencível. Erro de proibição quer dizer que ele não sabia que era errado. Exato. Pelas condições dele, pouca instrução, o meio rural onde vivia, entenderam que ele não tinha como ter consciência da ilicitude. Ele agiu achando que era um relacionamento lícito, ainda mais com a aceitação inicial da família. Mas foi só isso, só o erro de proibição. Não teve mais. Foi fundamental a ponderação de princípios constitucionais. De um lado, a proteção da vulnerável, claro, que é regra, tem até súmula, a 593. Certo. Mas do outro lado, pesou muito a proteção integral da criança que nasceu dessa relação. O artigo 227 da Constituição, a lei da primeira infância, e também a proteção da família que se formou ali, mesmo que informalmente. Então eles colocaram na balança. Isso. E concluíram que mandar prender o pai, nesse contexto específico, desestruturaria totalmente a vida da criança, causaria um dano emocional e material talvez maior do que a própria conduta que estavam julgando. Foi uma aplicação da técnica do distinguishing, então, diferenciando esse caso de outros. Exatamente. Deixaram claro que não era um caso típico de abuso exploratório, pela dinâmica familiar que se criou. Uma decisão bem complexa, buscando o menor dano para a criança. Entendi. Realmente muito delicado. E, para fechar o bloco, o RESP 2114277, também de São Paulo, mas da 6ª turma. Invasão de domicílio. Isso. A cena. Policiais abordam um sujeito, ele corre para dentro de casa e joga algo que parecia droga por cima do muro. Os policiais entram na casa sem mandado. E aí? Foi legal ou ilegal essa entrada? A 6ª turma considerou ilegal. Ponto principal. Mesmo que tráfico seja crime permanente, isso não dá carta branca para a polícia invadir domicílio. Mas e a fuga? E jogar droga? Isso não seria a justa causa? Então aí que tá. Precisa de justa causa sim. O STF já decidiu isso no tema 280. Mas tem que ser indício concreto de que o crime está acontecendo dentro da casa naquele exato momento. A mera fuga para dentro não é suficiente por si só. Quer dizer, não tinha uma investigação antes, nada que apontasse aquela casa como ponto de tráfico. Pelo que consta no julgado, não. Era só a abordagem na rua e a fuga. Não tinha elemento concreto indicando o flagrante lá dentro. E se o morador, sei lá, na hora do estresse da abordagem policial ali na porta, tivesse falado, pode entrar, verbalmente? O STJ tem sido bem firme nisso. Consentimento do morador em situação de coação ou estresse policial só vale se for devidamente formalizado. Formalizado como? Por escrito, ou filmado, ou com testemunhas isentas, algo que prove que o consentimento foi livre mesmo, sabe? Sem essa formalização e sem a justa causa forte e concreta, a entrada é ilegal. E a prova obtida lá dentro? Ilícita. Não pode ser usada. É uma proteção forte ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. Entendido. Bom, então, para recapitular esse bloco.
Vimos os limites do CDC para grandes empresas. A força da escolha do foro em contratos internacionais, mesmo com eventos posteriores como a liquidação. A análise super cuidadosa e focada nas consequências num caso de vulnerável, ponderando princípios. E os requisitos bem rígidos para violação de domicílio pela polícia, mesmo em caso de fuga e suspeita de crime permanente. 4 decisões que mostram bem, como o STJ precisa analisar cada detalhe, cada contexto. Exatamente, a complexidade do direito na prática, caso a caso. E olha, essa análise do informativo 807 ainda não acabou. Fica até uma reflexão, né? Até onde a suspeita, mesmo forte, de um crime, pode relativizar um direito tão fundamental como a casa da gente? Uma pergunta importante. Bom, nos veremos no próximo bloco para continuar essa conversa. Até lá! Curtiu? Deixe seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima! Olá, voltamos para fechar nossa análise do informativo 807 do STJ. Agora, o bloco final. Temos uma decisão bem importante da sexta turma sobre medidas protetivas e mais 3 afetações para recurso repetitivo. Vamos mergulhar nisso para entender o que muda, né? Com certeza. E olha, essas afetações são chave, sabe? Porque elas vão gerar teses que vinculam todo mundo depois. Impacto grande na prática. Perfeito. Começando então pela sexta turma. Naquele caso da Maria da Penha. Em segredo de justiça. Relatoria do ministro Chieti. Qual foi o ponto principal ali? Então, o ponto central, é que medida protetiva de urgência não tem um prazo de validade definido em lei, sabe? Elas duram enquanto o risco para a vítima continuar existindo. O tempo passando, por si só, não é motivo para revogar. Interessante isso, porque elas são provisórias, por natureza, mas como fica esse equilíbrio entre proteger e o fato de serem temporárias? Não vira algo meio permanente na prática? Essa é a tensão, né? São provisórios, sim, mas agem para inibir a violência futura. A chave para o STJ é que, para revogar, tem que ter prova concreta de que o perigo acabou. E isso pede reavaliação periódica do juiz. E um ponto super importante que a jurisprudência tem batido na tecla, ouvir a vítima. Ouvir a vítima. Fundamental. Exato. Não dá para só presumir que não precisa mais só porque faz tempo que a medida está valendo, entende? A proteção tem que durar o tempo do risco, mas, claro, com reavaliações ativas. Entendido, bem claro. Agora, as afetações para o repetitivo, tema 1243, na Corte Especial. O que está em jogo ali? Ali a briga é sobre a preferência do crédito tributário, basicamente. Para a fazenda receber primeiro numa execução, basta o crédito existir. Ou precisa já ter uma execução fiscal na rua, ou até uma penhora feita nessa execução fiscal. Isso muda toda a fila de pagamento quando não tem dinheiro para todo mundo, né? Afeta o fisco, afeta outros credores. Mexe com o bolso de muita gente e do Estado também. Ok, seguindo, primeira sessão. Tema 1245. Que controvérsia é essa? Isso é sobre ação rescisória, aquela para tentar derrubar uma decisão judicial que já transitou em julgado, né? A questão é, cabe rescisória para ajustar um julgado antigo a uma decisão mais nova do STF que teve os efeitos modulados? No caso, é sobre o tema 69 da repercussão geral. Sabe a modulação? Quando o Supremo diz que a nova regra só vale dali para frente. Sim, para não bagunçar o passado. Nó jurídico mesmo. E para fechar os repetitivos, o tema 1246, também da primeira sessão. Esse é de direito previdenciário. A discussão é se o STJ, em recurso especial, pode ou não reanalisar a conclusão do tribunal lá de baixo sobre a incapacidade do segurado. Tipo, se a pessoa está incapaz mesmo, qual grau, por quanto tempo. Isso para pedir aposentadoria por invalidez, auxílio-doença. Certo. A questão de fundo é, essa análise da incapacidade é pura questão de fato, que aí o STJ não mexe por causa da súmula 7, ou tem também questão de direito envolvida, que aí o STJ poderia analisar. Isso afeta o acesso a benefício para muita gente. Entendi. Então, resumindo os pontos altos. Medidas protetivas que seguem enquanto houver risco, com avaliação e escuta da vítima, E as futuras teses sobre preferência do crédito tributário,
rescisória depois de modulação do STF e até onde o STJ vai na análise de incapacidade previdenciária. Exatamente, são definições com um potencial enorme de mudar o dia a dia forense. Tem que ficar de olho. Mostram como o STJ está pensando questões processuais e de direito material bem quentes. É isso aí. Para quem nos acompanha e quer continuar atualizado com essas discussões e a jurisprudência, não esquece de se inscrever e curtir o canal Juris 360 Lab. A gente agradece demais a audiência nesta análise. E só para deixar uma pulga atrás da orelha sobre as protetivas, como a gente garante que essa reavaliação periódica do risco seja efetiva de verdade? Que ela realmente cheque o perigo concreto, sem virar só um procedimento burocrático ou manter restrições por tempo demais, por inércia. Fica aí a reflexão sobre como equilibrar proteção e temporalidade na prática.